Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Texto bem conhecido, o texto da multiplicação dos pães. Diz assim João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um enchesse ou recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus realizara, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus alimenta 5.000 homens com pães, ou 5 pães e 2 peixes. Por que esse destaque? 5.000 homens. Naquela época, questão de tradição, questão lá da Palestina, daqueles tempos, mulheres e crianças não eram contadas. Então vocês imaginem o tamanho da multidão que Jesus alimentou ali. Logo, irmãos, aprendemos 2 grandes lições. Primeira está no versículo de número 5. Levantando os olhos e vendo uma multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Vemos a compaixão de Jesus pelas multidões, pelas pessoas que o seguiam, para com as pessoas necessitadas que precisavam de sustento naquele dia. Compaixão de Jesus. Diz o texto bíblico que quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria e viu as 2 irmãs chorando, ele sentiu compaixão por elas. Essa palavra tem o seguinte significado, irmãos: que Jesus viu Marta e Maria chorando e deu um nó na garganta de Jesus. Já tiveram essa experiência? De tanta tristeza, deu um nó e ele chora também. Aqui novamente Jesus olha aquela multidão e sente compaixão por eles. E depois de sentir compaixão, Jesus demonstra o seu poder. Isso está no versículo 12.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Sobraram 12 cestos de pães, a partir daquele lanche pequeno, 5 pães e 2 peixinhos. Qual é o significado, irmãos, desse milagre feito por Jesus? Momentos antes, na sua palavra, em um dos seus sermões, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E agora então ele faz a multiplicação dos pães. Sobram 12 cestos. Qual o significado disso para nós? Jesus dá a vida. Jesus é vida em abundância. É vida e vida em abundância. Sobra vida em Jesus, porque Ele é Deus. Não há ninguém que possa ficar de fora, vindo a Jesus, não ser alimentado espiritualmente por Jesus. Então, compaixão e o poder se manifestam aqui nesse texto. Vendo isso, a multidão quer fazê-lo rei. Jesus não aceita. A única coroa que Jesus aceitou foi uma coroa de espinhos, por nossa causa, ali na cruz, no Calvário. Ele se retirou, o detalhe interessante, que retirou-se novamente sozinho para o monte, para estar em comunhão com o Pai. Dito isso, irmãos, outra reflexão vem ao meu coração e eu compartilho com vocês. Jesus mandou que aquelas pessoas se assentassem. Havia muita grama no lugar. Um lugar agradável, as pessoas podiam se assentar, aquela multidão se assentou. Jesus ora, faz a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, e agora as pessoas começam a ser alimentadas. O pão e o peixe começam a passar no meio daquelas pessoas, todos pegam, todos vão se alimentando, vão saciando a sua fome. Já estavam há algum tempo sem nada comerem. Que lição maravilhosa para a igreja, irmãos. Isso ilustra a mensagem do Evangelho. O Jesus, o pão da vida. A missão da igreja é passar de mão em mão o pão da vida, alimentando pessoas. E todos ali foram saciados e sobrou ainda pão. Em Jesus sobra vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus irmãos, essa é a nossa missão. Passar para os outros de mão em mão a mensagem do Evangelho. Eu penso que já disse aqui para os irmãos o que é pregar o Evangelho. O que é dar nosso testemunho para as pessoas. Irmãos, dar o nosso testemunho é um mendigo, alguém com fome, dizendo ao outro mendigo onde encontrar pão. Onde encontrar pão. Essa é a nossa tarefa. Pão foi de mão em mão, suprindo a necessidade de todas aquelas pessoas. Pois bem, irmãos, neste grupo enorme, vamos ficar só com os homens, 5.000, só com essa multidão. Nós vamos encontrar os mais variados grupos, tipos de pessoas.
Nós vamos encontrar no versículo 2, irmãos, um grupo de pessoas curiosas. Olha o que diz o verso 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Gente curiosa. Não há problema nenhum com a curiosidade. Curiosidade é um desejo natural de aprender, de entender, de buscar o novo, buscar aprender mais. A curiosidade nos leva a isso, faz-nos bem, mas nós precisamos administrar a nossa curiosidade, porque nós temos, irmãos, a curiosidade saudável. Quem mostra na Bíblia uma curiosidade saudável? Zaqueu. Diz o texto que ele estava curioso para conhecer a Jesus. Subiu naquela árvore enquanto Jesus passava. Uma curiosidade que o levou à salvação saudável. Temos na Bíblia também o exemplo da curiosidade imprudente. Eva quis conhecer o fruto que Deus havia prometido ou falado que eles não deveriam comer. Então, vem a perdição, vem a desgraça do pecado sobre todos nós. Irmãos, o grande segredo está em nós termos uma mente espiritual, nós estarmos na presença de Deus e sabermos analisar espiritualmente, com a sabedoria que Deus nos dá, qual é a curiosidade que temos, se ela é saudável, se queremos aprender mais como Zaqueu. Diz a Bíblia em Atos que quando a palavra chegou aos bereanos, região da Bereia, eles não foram lendo e aceitando tudo o que estava sendo pregado. Diz o texto que os bereanos foram conferir, curiosos, conferir o que estava sendo pregado, e entenderam, e foram salvos, e foram edificados. Santa curiosidade! Irmãos, essa curiosidade é que nós precisamos ter, de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Não quero constranger ninguém agora aqui. Queria que você respondesse isso ao seu coração. Se você juntasse todos os textos bíblicos que você leu, versículos bíblicos que você meditou este ano, que está findando, quantas folhas da Bíblia você teria ou tem lido? Daria um livro? Daria 50 folhas? Quem sabe você leu a Bíblia toda mais uma vez? Santa curiosidade. Conhecer Deus. Você só conhece Deus ouvindo Deus falar com você. E como nós falamos que isso aqui é a palavra de Deus, Ele fala com você e você aprende de Deus. Essa é a grande necessidade para resolver o problema da nossa natureza decaída, que precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Um grupo de curiosos. Um outro grupo que está aqui entre esses 5.000, irmãos, o versículo 14 nos indica que eram, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Daqueles admiradores de Jesus. Realmente, esse aí é o profeta que deveria vir ao mundo. Uma análise. Olharam para Jesus, concordaram. Esse é o profeta que Deus mandou ao mundo. Admiradores. Vocês conhecem gente
que admiram Jesus, que respeitam a mensagem do Evangelho, admiradores apenas. Entrei no consultório médico em Niterói, no Rio de Janeiro, meia-noite, para uma consulta de emergência. Um médico muito competente, um médico muito simpático. Depois da consulta, depois da medicação, conversamos um pouco. Ele perguntou qual era a minha atividade, o que eu fazia. Expliquei para ele. Ele me interrompeu e disse: eu tenho uma grande admiração pelos batistas. Toda a minha formação moral eu aprendi no Colégio Batista, no Rio de Janeiro. Fui para a faculdade e levei todos aqueles princípios comigo. Tenho uma grande admiração por Jesus. Só isso. Admiração por Jesus não leva ninguém para o céu. Os irmãos tinham que ver a alegria, a convicção com que ele falou isso. Eu tenho uma grande admiração pelos batistas, pelos ensinos dos evangelhos e por quem foi Jesus. Um grande admirador. Nós estamos cercados, irmãos, de muitos admiradores. Dificilmente as pessoas deixam de dar uma palavra a respeito de Jesus, do que Jesus é, de quem Jesus é. E nós vamos ver agora mais uma vez o Natal e as pessoas admiradas, Jesus vindo a esse mundo, mas simplesmente admiram o Senhor Jesus. No versículo 26, nós encontramos entre 5 mil irmãos, outro grupo de pessoas. Versículo de número 26, mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe com a gente. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Pessoas com interesses próprios. Vêm à igreja, participam dos cultos da igreja, mas sempre pensando de que eu posso tirar proveito aqui. Do que eu posso me aproveitar, tirar alguma vantagem. O que eu vou ganhar participando desta igreja? Meus irmãos, na verdade, aceitar Jesus não tem nada a ver com ganhar, a não ser a salvação. Mas Jesus disse que quando alguém aceita, isso implica em perder. Perder. Mateus 16, 25, Jesus diz: porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus quer dizer aqui, irmão? Que a pessoa vive apenas para si. Sucesso, eu quero aproveitar os prazeres deste mundo, eu quero segurança, por isso eu estou nesse país, por isso eu moro nesse bairro. Eu quero segurança para viver bem, viver tranquilo, eu quero dinheiro. Então, vive apenas para si. Acaba perdendo a verdadeira vida. O que é a verdadeira vida, irmãos? Que é a vida eterna. Então, escolhe essa vida comum aqui desse mundo, aquilo que esse mundo oferece. Então, vai acabar perdendo a sua vida. Agora, aquele que busca as coisas espirituais, busca a Deus, acaba ganhando a vida eterna que Jesus oferece. Outro grupo que eu encontrei aqui no verso 36, irmãos, e compartilho com vocês, o texto diz, no versículo 36, mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Os incrédulos. Tem lá os admiradores,
e são respeitosos com Jesus, com a mensagem do Evangelho, e tem os incrédulos. Diziam apenas, olha o versículo 41 do texto. O que diz o verso de número 41? Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? Incrédulos, vocês me viram, diz Jesus, mas não creem. Milhares irão celebrar o Natal sem entender nada do verdadeiro significado do Natal, porque não creem no Senhor Jesus. Não sabem, não querem saber nada a respeito de Jesus. Incrédulos. É apenas um homem apenas. Milhares e milhares de pessoas, amigos nossos, parentes nossos, eles na verdade querem, irmãos, tomara que não seja o seu caso. Eles querem ver. Pastor, se eu ver, eu acredito. Se a minha filha for curada, eu passo a acreditar. Se eu conseguir mudar para um emprego melhor, eu passo a crer. Se eu conseguir no ano que vem fazer $250 mil por ano, eu passo a crer. Primeiro, pastor, eu quero ver, para depois eu crer. Essa é uma mente de alguém que não tem uma experiência com Jesus. Quem tem uma experiência com Jesus, pensa o contrário. Ele crê para depois ver. Crer para ver. Primeiro isso. Crer no Senhor Jesus. Aquele soldado romano chegou para Jesus e disse, mestre, Senhor Jesus, o meu servo está doente e precisa de cura. Tem misericórdia dele. Ele está acamado, ele está à morte. E Jesus disse, eu vou com você, eu vou lá na sua casa, vamos cuidar dele, vamos tratar dele. E aquele capitão romano disse, não, o senhor não precisa ir lá em casa, não precisa. Se tu deres uma palavra daqui, o meu servo lá em casa ficará curado. Ele creu. Se tu deres uma palavra aqui, depois ele viu. Voltando, indo para casa, encontrou seu servo curado. Jesus vira-se para os judeus, para os líderes religiosos e diz o quê? Em todo Israel, eu não vi uma pessoa com uma fé como este homem. Ele primeiro creu. Se tu deres uma palavra, Senhor Jesus, meu servo fica curado lá. Fica bom. Só isso. Se você está procurando ver primeiro, para depois crer, você está fazendo o raciocínio errado. É preciso você crer. E então Deus vai começar a atuar poderosamente na sua vida. Aí você vai começar a ver as maravilhas do Senhor Deus na sua vida. Primeiro, creia. Depois você vai ver as maravilhas de Deus. Com um detalhe muito interessante, voltando aqui a esse encontro desse militar com Jesus. Ele era um inimigo opressor. Soldado romano. Os romanos estavam nessa época oprimindo os judeus, cobrando altos impostos para manter o Império Romano. Soldado romano, oficial romano, vem a Jesus, inimigo,
vem falar com Jesus, vem pedir misericórdia a Jesus, e Jesus diz: em todo Israel não vi uma fé, alguém com fé como este homem. Irmãos, minha igreja, meus queridos, o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, não pode ter mais fé do que nós. Não pode ter mais fé do que nós. Entenderam a ideia? Fraquejamos, não vai dar, é impossível. Aquela pessoa que tem pouco conhecimento de Deus, às vezes nunca teve um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento espiritual, tendo mais fé do que eu, que digo, que professo, que creio num Deus vivo. Isso não é, meus irmãos, isso não é permitido na vida de um cristão. Você pode pelo menos ter a mesma fé, mesmo nível, mas menos fé. Crer menos do que uma pessoa que não tem relacionamento com Deus é alguma coisa que você precisa analisar na sua vida. No versículo 52, mais embaixo ainda, irmãos, nós vamos encontrar outro grupo no meio desses 5.000. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Zombadores. Como Jesus foi zombado. Como zombaram de Jesus. E a zombaria foi tanta, irmãos, que desde o início do seu ministério até a cruz. Onde nós vemos zombaria na cruz? Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Zombaria pura. Até o final. Então eu quero dar uma palavra para você, irmão, que é a seguinte: se você está sendo zombado por causa do nome de Jesus, você é um discípulo de Jesus. Então você está sendo reconhecido como um discípulo de Jesus. Se você está sofrendo zombaria, onde você trabalha, no meio da sua família, me lembro, Cíntia chegou em casa um dia triste. Tinha o quê? Cíntia tinha 7 para 8 anos, da escola. Começamos a conversar com ela, e lá na escola começaram a descobrir que ela era crente, que ela cantava na igreja, que o pai era pastor. E uma menina passou pela Cíntia e falou: você tem cheiro de crente. A título de zombaria. Você tem cheiro de crente. Nós temos realmente, a Bíblia diz que nós somos o quê? O bom cheiro de Cristo. A menina, sem saber, estava falando uma grande verdade. Zombando, ele estava falando uma grande verdade. Zombadores. Tenha paciência com ele, irmão. Ore por ele. Jesus sofreu zombaria. E por fim, um outro grupo. Tem de tudo no meio desses 5.000 ou mais pessoas. Está no versículo de número 66, onde a Bíblia diz, João nos informa: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Os desviados da igreja. Toda a família nossa, todos nós conhecemos alguém que trilhou os caminhos do Senhor, amou o Senhor, frequentou a igreja, cantou no coral, pregou, e hoje está longe de Deus.
os desviados. Aqueles que conhecem a palavra. A partir dessa palavra de Jesus, muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, irmãos, essa questão de deixar a igreja, deixar a comunhão dos santos, dos salvos, não é de hoje. No ministério de Jesus, pessoas voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Deixaram de amá-lo, deixaram de frequentar os trabalhos, a casa do Senhor. Um jovem me procurou e disse: pastor, eu estou saindo da igreja, porque eu estou na igreja há muito tempo, eu sou filho de crente, e já estou na igreja desde os 9, 10 anos de idade, vou fazer agora 28 anos, e vou sair, que eu quero experimentar um pouco do mundão aí fora. Gostei da sinceridade dele, né? Porque tem alguns que desaparecem sem dar notícia. Ele, pelo menos, foi franco. Experimentar um mundão aí fora. Então eu lembrei, irmãos, aquela palavra de Paulo, que nós fomos feitos espetáculo ao mundo. Nós estamos num palco e somos olhados, assistidos por uma multidão de amigos e parentes, feitos espetáculo ao mundo. Estamos em um palco. E o nosso trabalho como crentes, nosso trabalho como igreja, é estender as mãos e puxar irmãos nossos, queridos nossos, amigos nossos, puxá-los deste mundo, puxá-los do lamaçal do pecado e trazê-los para esse palco, para glorificar o Senhor Jesus conosco. E como é difícil fazer isso! Agora, aproxime-se da beirada do palco e alguém ali estende a mão para você. É muito fácil puxar você para que você caia e volte às práticas do mundão. Muito mais fácil cair de volta. Falei isso para aquele jovem. Ele ficou impressionado. Saiu da minha presença, mas parece que ele resolveu pular de volta no lamaçal do pecado. Parou de ser espetáculo ao mundo. Quantos que se desviam da fé estavam seguindo a Jesus? Meus irmãos, essas pessoas são dignas da nossa misericórdia. Onde é que nós aprendemos isso? Um pastor tinha 100 ovelhas. 100 estavam com ele. Uma se perdeu. O pastor, deixando as 99, foi à procura daquele que se perdeu. Irmãos, uma ovelha vale mais do que 99. Entenderam a ideia? Porque Jesus disse, uma alma vale muito mais do que o mundo todo, do que o mundo inteiro. Então, já nos tempos de Jesus, pessoas o seguiam, mas no meio do caminho desistiram, não seguiam mais o Senhor Jesus. Em João 21, Jesus morreu. Os apóstolos estão desorientados. Você pode ver aí virando 2 páginas da sua Bíblia para frente. João capítulo 21. O texto diz que estavam juntos, 21:2 de João,
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. Olha, irmãos, olha, 3 anos com Jesus, vir os milagres que Jesus fez. Ele morreu na cruz ontem, acabou tudo, foi só um período de 3 anos. Olha a fala de Pedro. Com certeza, eles não tinham vendido os barcos que usavam. Lembram quando Jesus passou lá na praia e chamou os seus discípulos, inclusive Pedro, ele estava pescando, e agora ele diz, depois de 3 anos, o que ele diz para os outros, todos esses que estão com ele, essa lista que está com ele? Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, o quê? Nós vamos com você. Nós vamos com você. Depois de tudo que viram, depois de todas as obras maravilhosas que Jesus fez no meio deles. Muito bem. E então, verso 17 desse mesmo capítulo 21, eles estão pescando. Foram pescar mesmo. São aqueles 40 dias que Jesus ficou aqui. Eles voltaram a pescar mesmo. E aí Jesus grita lá da praia, o quê? Tem peixe aí? Tragam. Vamos tomar uma refeição juntas, ou juntos aqui. Podem trazer os peixes que vocês pegaram. Versículo de número 17, não é isso que diz? Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Passaram a madrugada pescando, não pegaram nada. Jesus diz, lance a rede para o lado direito do barco. Pegaram 153 peixes. Em quanto tempo você está no barco, remando contra a correnteza, sem a presença de Jesus, sem ouvir a orientação de Jesus, sem ouvir. Com Jesus junto, pescam, sobra peixe, o grupo era pequeno, 153 grandes peixes, maravilhas, experiências que Deus quer nos dar. Mesmo na nossa falta de fé, na nossa fragilidade, vou pescar, Jesus vai atrás, opera um milagre, porque ali Jesus tinha um propósito, ele precisava acertar as contas com Pedro, e é nesse texto aqui de João, capítulo 21, que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele amava o Senhor Jesus. No final Pedro diz o quê? Mestre, tu sabes todas as coisas. Porque desde lá da casa de Caifás, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, até esse momento Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus está aqueles 40 dias aqui na terra. Durante todo esse tempo, Pedro não tinha mais encontrado com Jesus. E aquela negação de Pedro lá no pátio da casa de Caifás estava pendente, não estava resolvida. Por isso esse encontro agora aqui, e 3 vezes, me negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, me amas? No final ele diz o quê? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu sabes que te amo. Então Pedro, vai e continua a obra. Jesus ascende aos céus, Pedro sai, larga o barco, de novo, prega,
3.000 pessoas se convertem. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele que é o pão que nos alimenta a alma. Curiosos, admiradores, interesseiros, incrédulos, zombadores, pessoas que se desviam da fé, abandonam Jesus. Cada um de nós está em um desses grupos. Cada um de nós está em um desses grupos. Espero que a gente esteja no grupo de Pedro. No grupo de Pedro. Que disse o quê? Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E quem sabe algum de nós aqui, um parente nosso, nós vamos orar por ele, precise sair de um grupo desses, vir para esse grupo que diz, tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse é o grupo, apesar dos zombadores, dos curiosos, dos interesseiros, dos incrédulos, apesar de todo esse tipo de gente, você vai dizer para Jesus, tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Me usa. Vai então. Vai lá pregar na esquina, Pedro. E 3.000 almas se convertem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Baixe sua cabeça em oração. Em que grupo você está? É a pergunta que fica. Em que grupo você está? Eu peço a Deus, eu oro, eu clamo ao Senhor, para que toda a nossa igreja possa dizer para Jesus, antes do dia 31 de dezembro, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, eu quero andar contigo, eu quero fazer a tua obra. Me usa, Senhor, apesar de, desde lá da casa de Caifás, quando eu te neguei, tu não me abandonaste. Tu ainda me achas útil para a tua obra. Então, Senhor, me usa. Usaste Pedro, então me usa, Senhor. Perdoa, Senhor, a minha incredulidade. Perdoa aí, Senhor, os meus desvios na fé. Me recebe, Senhor. E eu quero arrancar pessoas do lamaçal do pecado, trazê-los para o palco da salvação. E aguardarmos a tua volta, Senhor. De mãos dadas aguardando, com meus filhos, com minha esposa, com os meus netos, com os meus vizinhos, com os meus tios, todos no palco, aguardando o arrebatamento. Queremos isso, Senhor, e oramos assim agora. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce, maravilhosa comunhão com o Espírito Santo, seja com cada um de nós aqui, hoje e para todo o sempre. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe.